Olá, bem-vindos a mais um programa nosso. Eu me chamo Carlos Júnior, sou da TDI Brasil e hoje aqui eu estou para falar sobre ciência e também sobre filosofia. E se você gosta desse assunto, então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Bom, hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre filosofia. Como vocês gostaram no último programa, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, com participação do nosso querido Luiz Felipe Pondé e também do Dr. Marcos Eberlin, isso mesmo. E nós vamos falar a respeito se existe certo ou errado e bem ou mal. Isso é uma questão filosófica extremamente antiga, porque sempre houve essa questão, existe certo ou errado? Isso é uma questão objetiva ou subjetiva? Quando eu falo que é subjetiva, isso se encontra quando a gente vai explicar no sujeito. O que é isso? Subjetivo é o que é certo para mim, o que é certo para você. Então existe mais do que uma opção. Não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade subjetiva. Então, já explicando o que significa também verdade objetiva, é aquela questão, ela está então não no sujeito, mas no objeto. Por exemplo, imagine um grupo de pessoas, o pessoal passa numa sorveteria, aí chega lá, cada um vai escolher um sorvete. Aí alguém fala, não, mas isso aqui não é um sorvete. Mas espera aí, eles estão vendendo sorvete? Não, mas não é. Aquilo ali está além do que aquela pessoa acha, porque aquilo ali claramente é um sorvete. Ou, por exemplo, tentar explicar que o azul é uma coisa óbvia, é uma verdade objetiva, ela está além do que eu considero estar certo ou errado, ou verdade ou mentira, ela está além, ela está dentro da realidade, e quando ela está acima, digamos, desse aspecto da realidade, né, eu não consigo confrontar, porque ela é muito, muito óbvia para mim, e isso está além do que a gente chama de verdade subjetiva. Então, nesse quesito, o Dr. Luiz Felipe Pondé, ele vai tentar explicar um pouco mais a respeito desse assunto e tentar fazer toda uma análise para explicar essa questão, o que é muito importante. Será que existe bem ou mal? Será que a gente consegue sentir essas coisas? Será que é possível compreender? Porque assim, a gente tem vários sentimentos, certo? Quando você se corta, você vai sentir a dor quando você se corta. Mas será que a gente consegue sentir o bem e o mal? Será que a gente consegue sentir também de forma sensorial, por exemplo, o que é certo e o que é errado? Bom, são questões muito importantes a se tratar, porque cada sociedade ela vai ter a sua opinião e seu posicionamento a respeito de algo. Isso é muito fascinante, mas como eu disse, existem coisas que são objetivas e claras para todas as sociedades. Bom, e é isso que eles vão tratar nessa conversa entre o Dr. Marcos Eberlin e o nosso querido Luiz Felipe Pondé. Eles vão estar conversando, dialogando e tentando descobrir um pouco mais dentro de um debate sobre filosofia e ciência, o que é mais fascinante. Muita gente fala, filosofia não é uma ciência, mas isso é um debate até hoje dentro da academia que ainda deve ser debatido. Como eu disse, todo livre debate é fundamental para o crescimento da ciência e também da própria filosofia. Então, fiquem agora com o Luiz Felipe Pondé e também com o Dr. Marcos Eberlin. Bom, Pondé, voltando para a filosofia, existe bem e mal, certo ou errado? Eu falei para você que suas perguntas são todas doutorados, né? Muito obrigado. Imagina. E doutorados que bombaram na banca, né? Porque não passou nem na qualificação. Que o orientador falou assim, não, isso aqui não. As perguntas ruins ele vai colocar na minha conta. É porque quando você vai por aí, o cara fala para o orientando, você vai dar ruim nesse negócio aí. Mas olha, na filosofia, existem muitas filosofias, né? Platão, por exemplo, entendia que o princípio que ele chamava de o belo e o bem, isso foi muito importante, inclusive, para o cristianismo, quando leu Platão, a ideia de que o bem é gerativo, né? Mas qualquer historiador pode olhar e dizer assim, não, Platão pensava isso, mas para os gregos cultos de Atenas, era normal ter escravo.
É muito comum isso hoje. Dizer assim, não, mas como ele pode falar de bem? Ele não sabia o que era o bem, porque o bem seria uma situação em que ninguém fosse escravo de ninguém, entende? Então, portanto, dizer se existe bem e mal na filosofia não é uma coisa simples de responder, né? Se você olhar filosoficamente de modo profissional ao longo da história da filosofia. Existem filósofos que tentaram sustentar a ideia de que existe o bem, inclusive muitos deles, como Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou quaisquer outros banhados pelo cristianismo, né? E existem filósofos que tentaram dizer que não existe bem e mal, ou tentaram defini-lo no âmbito político, por exemplo, como Sartre, né? Que era um cara que falava de nada o tempo todo, inclusive, né? Então, que o bem, o máximo que a gente poderia entender o bem, seria uma ordem política menos injusta, né? Você também tem toda uma tradição sofista, desde a Grécia, que diria que aquilo que certos grupos consideram bem, outros grupos podem não considerar bem, né? Ou seja, o tal do relativismo moral, como se fala por aí. Existem os românticos alemães que afirmaram que existe um relativismo temporal, que com o passar do tempo você tem transformações na percepção das realidades. Isso tudo faz parte do mainstream filosófico, né? Está aí nos livros, autores completamente sólidos que discutiram isso, aquilo e aquilo outro. Agora, também existem... Você pode encontrar autores que dirão, no caso da Hannah Arendt, por exemplo, que no mundo moderno o mal é banal porque nasce da logística, da preocupação racional, né? Então, por exemplo, eu posso com uma canetada demitir 150 pessoas, completamente dentro da lei, e ao mesmo tempo destruir a vida dessas pessoas. E quando alguém perguntar para mim, mas por que você fez isso? Não, eu só estava cumprindo ordem, eu fiz um cálculo, cheguei à conclusão que precisava ter essa redução do número de funcionários ou colaboradores, como está na moda falar, para parecer legal, e eu cheguei à conclusão que tinha que ser demitido, né? Então, não há um consenso, é isso que eu estou dizendo, não há um consenso, Carlos, na filosofia, porque existem muitas concepções filosóficas. Agora, eu entendo que, aí eu falando por mim, né? Eu entendo que, por exemplo, inspirado muito num poeta T.S. Eliot, né? Da primeira metade do século XX, eu entendo, às vezes eu tenho a impressão que o mundo está dividido, eu vou fazer uma afirmação quase poética aqui, que o mundo está dividido em dois grandes grupos, né? Um grupo que acredita no progresso, que vê a natureza humana como irrestrita, que é um conceito do Thomas Sowell. Ela aprende, evolui, fica cada vez melhor, e, portanto, basta a gente votar na pessoa certa, basta a gente comprar produtos certos, basta eu colocar meu filho numa escola legal, que vai ensinar para ele a defender as causas legais, que tudo vai ficar bem. Eu acho que existe um outro grupo, talvez hoje em dia mais restrito no ambiente público, do pensamento público com certeza, que olha para o mundo e vê o mal espalhado para tudo quanto é lado. E o que eu estou chamando de mal? Ressentimento, uma inveja do cacete, preconceito dizendo que não tem, projeto de fala de liberdade, trabalha duramente para excluir a liberdade de expressão. Estou dando exemplos do que eu entendo por mal, tá? Não estou entrando na metafísica e na ontologia. Eu até podia entrar, o mal é inveja do bem, ausência de ser, como fala Agostinho e Plotino e tal. E eu acho que essas pessoas, nas quais eu me incluo, assim como o T.S. Eliot se incluía, essas pessoas, elas não podem fugir do fato que elas olham para o mundo e sentem que há alguma coisa errada na operação. Eu estou me referindo ao mundo social, não estou entrando nem no mundo do cosmos e da natureza. E, para essas pessoas, mesmo que elas não creem no conceito teológico de pecado, né, que eu me debrucei no doutorado, né, elas acabam inferindo que o conceito de pecado parece muito empírico, certo? Ele parece muito empírico como antropologia. Então,
nesse sentido, digamos, o que eu estou dizendo é assim, o mal parece mais empírico do que o bem. Apesar de que eu entendo muito bem o conceito de graça, conheço muito bem o conceito de bem na tradição cristã, então não é que eu não conheço isso. Mas no dia a dia, na banalidade do dia a dia, o mal me parece um critério fundamental, né? Eu estou olhando a hora aqui, porque eu tenho gravação, né? Você sabe, né? Só para nós Do Linhas Cruzadas. Daqui a finalizar, eu vou abrir para uma pergunta do Marcos para o Pondé e uma pergunta do Pondé para o Marcos. Legal. Para nós finalizarmos. Quem quer começar? Então, eu queria saber de você, do ponto de vista cotidiano e concreto, como é que é viver num ambiente acadêmico e defender uma teoria como design inteligente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu conheço o ambiente acadêmico. E o ambiente acadêmico é uma baixaria. Tá? É uma puxação de tapete, é inveja para todo... É um dos melhores lugares para você enxergar o mal. Aliás. Então, eu tenho essa curiosidade. Eu perguntava até para ele, cadê ele? O Rodolfo que me trouxe, é isso? É Rodolfo o nome dele? Então, eu até perguntei isso para ele também. Mas como é essa experiência para você, Berlim? Olha, tem sido extremamente gratificante, Pondé, porque me vejo não sentado na roda dos escarnecedores. E me vejo do lado dos grandes cientistas. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. As principais universidades do mundo foram criadas por homens que criam em Deus. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, criada por missionários presbiterianos. Ontem eu estava com o Daniel e a Emily ali visitando o centro histórico. O missionário veio e junto veio sua esposa. E ela criou uma escola, foi a primeira escola no Brasil que tinha mulheres, garotas e negros. E essa é a grande contribuição dos homens de fé para a humanidade. Criaram as universidades. Os grandes cientistas no mundo, todos criam em Deus. A imensa maioria, Pondé. Schrödinger, Planck, os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, criam em Deus. O Thomson, da minha área, o pai da espectrometria de massas, era um homem que cria em Deus. Ele escreveu: dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é de que há um Deus que fez todas as coisas. Grandes são as obras do Senhor. Boyle, pai da química, ele pegava os seus recursos, comprava a Bíblia e distribuía para... Foi o primeiro Gideão internacional, eu acho. Foi o Boyle. E todos os grandes cientistas, ganhadores de prêmios Nobel, Pondé, 90% criam em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Às vezes a gente fica pensando que cientista bom é cientista ateu ou agnóstico. Não, é cientista que crê em Deus. Eu digo que Deus faz chover sobre justos e injustos, mas na academia chove muito mais sobre justos. E Deus deu o dízimo para os ateus. Pondé, 10%. E os grandes na ciência, todos os homens que criam em Deus. Essa estatística mudou? Absolutamente não. Qual é o maior cientista brasileiro de todos os tempos? Ganhou 2 prêmios Nobel. A gente só não deu para ele o prêmio Nobel, porque a ciência é do jeito que você falou. César Lattes, ele ganhou 2 vezes. Ele foi o primeiro a identificar e a isolar o meson pi. Deram o prêmio para identificação e isolamento. Era dele. Alguém perguntar para você se tem um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel, você fala sim, César Lattes. Se alguém perguntar para você quem é o grande pioneiro da aviação, você diz Santos Dumont. Irmãos, Wright é fake, gente. Desculpa os americanos que estão aqui. Eles não entenderam. Ainda bem. Entendeu?
Agora, os grandes cientistas, todos os homens que criam em Deus, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Então, eu tenho um grande privilégio. A ciência nega Deus, Pondé, mas ela imita Deus. Praticamente todas as descobertas da ciência foram feitas plagiando Deus. A gente só voa porque plageia os pássaros. Você vai na farmácia, compra um medicamento, um remédio, você fala ciência, ciência, ciência. Que bom! Homens que, desvinculados daquela posição herege, pseudocientista, negacionista de que há um Deus, foram nos seus laboratórios, criaram moléculas que estão me salvando. Glória seja dada à ciência. Não é assim? Totalmente enganado. Você sabia que 35% dos medicamentos, produtos naturais. Os outros 35% inspirados em produtos naturais. E os outros 35% que eles chamam de sintéticos, na realidade, são inspirados em moléculas também, que foram encontradas na natureza. Você conhece a natureza, o Pondé? Você já ligou para ela? Você tem ela aí no seu WhatsApp? Natureza é um termo que nós usamos só para fugir da declaração que é a criação de Deus. Deus fez todas as coisas, Deus guia a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, o designer, né? Desculpa aí, mais uma vez, meu ato falho. É um designer que é o autor e consumador da ciência, e eu tenho um grande privilégio de ser como os grandes cientistas foram. Eu coloquei no meu livro, Pondé, o Fomos Planejados, tem uma caricatura lá, tem eu e o César Lattes. E na minha humildade, porque humilde eu sou, você já percebeu, né? Entre as minhas muitas qualidades, a humildade transparece, vocês estão percebendo. Aí eu pus lá, César Lattes, perguntaram para o César Lattes, você crê no Big Bang? Ele falou assim, eu não dou bola para essas bobagens de cosmólogos. Você crê na evolução? Não dou bola para Darwin. Eu creio naquele livro preto em cima da mesa. É uma entrevista que ele deu para o jornal da Unicamp. Sabe qual é o livro preto? Aquele livro preto que o Carlos não quer que eu cite. E aí, o que aconteceu com o César Lattes? Aí perguntaram para ele, eu creio que Deus fez pronto, que o designer fez pronto pelo poder da sua palavra. Então eu pus lá no meu Fomos Planejados, por isso que eles me amam tanto, né, Pondé? O maior cientista físico da Unicamp e o maior cientista químico da Unicamp, que por mera coincidência sou eu, crio em Deus. E olha, quanto mais... tem outro versículo que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você... Cada pedra que me jogam, eu acho que é uma coroinha a mais, é uma pedrinha a mais na minha coroa, vamos dizer assim, não é? E, sensacional, Pondé, você está no meio e ser igual... Você é um mero a mais. É muito bom ser um dissidente, ser um herege, você também é. E está fora da caixinha, está fora da caixa. Eu não penso igual, eu sou diferente, e eu estou do lado da boa ciência, das boas contas matemáticas. Eu não digo que a gente é 1% parecido com os chimpanzés, eu sei que é muito mais, é 33% no mínimo no genoma, a gente é 100% diferente no cromossomo Y, a gente é 67% diferente nos telômeros, a gente tem 23 pares de cromossomos, eles têm 24, então eu digo com todo orgulho, chimpa não é meu mano, não é? E por que a gente atrai tanta atenção? Porque a gente está do lado da verdade, Pondé, e estar do lado da verdade é maravilhoso. Eu não estou naquele grupo, não estou. Porque eu quero seguir a verdade, eu quero estar do lado dos grandes cientistas, 1 minuto, né? E quero honrar também a tradição da minha família. Meu bisavô na Ucrânia ficou preso 5 anos na cadeia, porque jogou o Santos fora, foi exilado para a Sibéria, veio para o Brasil... E esse herege que eu sou é muito legal, gente. E aí, quando eu falo que o T-Rex é vegano, aí que eu me divirto mais. E, Marcos, qual que é a sua pergunta para o Pondé para nós finalizar? Pondé, olha bem para mim, Olho no olho. Você crê em Deus? Você já me perguntou isso da outra vez. E quando eu falei para você... Porque, assim... Veja, por exemplo, a primeira vez que eu fiz o debate contigo na Casa do Saber, eu tinha uma preocupação ainda que eu não tenho mais. Eu achava que eu tinha que encontrar ou discutir alguma narrativa que explicasse as coisas. Hoje eu não tenho mais essa preocupação.
passaram-se anos e, pelo menos a minha experiência, ao longo desses anos de dedicação ao pensamento sistemático, à filosofia profissionalmente, inclusive no espaço público, a gente vai mudando, se transformando, olhando por aqui, olhando por lá. Então, por exemplo, hoje, se a Casa do Saber ainda fosse aquela casa na Mário Ferraz, aquela história toda, e alguém dissesse, não, vamos fazer um debate em que você vai defender a posição darwinista e um cientista vai defender a posição criacionista, como foi falado na época, e eu ia dizer, eu acho que não, eu não quero entrar nessa discussão. Entendeu? Então, portanto, ao longo desses anos e objetos de preocupação, experiências na vida, trabalho, depois que eu entrei para a mídia, isso, quando eu lhe conheci, eu já tinha entrado para a mídia, mas é um processo que é crescente, né? E de inserção cada vez maior, e depois as mídias sociais, a minha prática e os objetos aos quais eu me dedico a maior parte do tempo, eles se transformaram. Apesar que a religião e a mística, que é um tema que eu já estudei bastante, são temas que são sempre presentes na minha reflexão, né? E, então, da última vez que a gente esteve aqui, você me perguntou isso, e ali eu já estava numa espécie assim do que eu chamei depois de ateísmo praticante, né? E eu falei para você que eu não conhecia Deus, né? E eu lembro que você falou para mim assim, você não conhece Deus, mas Ele já te conhece e Ele está no seu coração, né? Mas eu continuo na mesma posição. Eu não vou dizer para você que eu creio em Deus, né? Porque se eu dissesse que eu creio em Deus da forma como eu entendo que você crê, certo? Eu estaria mentindo, né? Então eu não vou dizer isso. Agora, eu continuo, se em algum momento, depois da morte, né, eu vou parafrasear um pouco o Bertrand Russell, que se dizia agnóstico, mas estou preocupado em defender a posição do Bertrand Russell. Eu diria assim, se em algum momento, depois da morte, eu vir a conhecer Deus cara a cara, eu vou ficar muito feliz. Eu vou dizer assim, olha, bom, então, é possível levar uma conversa com você? Claro, porque eu sou um nada. Eu ia dizer, como Abraão, eu que sou pó e cinzas, certo? Venho aqui falar com o Senhor. Então, eu entendo um pouco esse traçado, né? Eu não falei que seria fascinante esse assunto? Para você entender um pouco mais sobre se existe certo ou errado, mal ou bem, é muito importante você entender que, desde o início da existência do ser humano, muitos pensadores, dentro dos seus tempos, eles tentaram entender primeiro a natureza do homem. Porque se você consegue identificar qual é a natureza do ser, automaticamente você consegue descrever se aquilo é bom ou ruim, certo? E isso é uma coisa muito importante na filosofia. Você vai ter grandes nomes, como, por exemplo, o Hobbes, né? Ele vai falar o seguinte, ele que tem aquele livro muito famoso do Leviatã, e ele vai dizer o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem. O que é isso? Ele está dizendo que o homem é mau por natureza e continuará mal. Aí vem outro pensador, por exemplo, o nosso querido John Locke. O John Locke ele vai dizer o seguinte, que o homem é uma pedra rasa, é como se fosse uma folha em branco. E como toda folha em branco, ele vai com o tempo, digamos assim, ficando bom ou ruim. Isso vai depender justamente daquilo que ele vai estar vivenciando, né, e das suas escolhas. Aí nós vamos ter o nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer o seguinte, ele já vem com uma visão totalmente diferente, tanto do Locke, como também do Hobbes. Ele vai falar o seguinte, que o homem, ele é bom, ele nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então só aqui nós encontramos 3 pensadores que têm pensamentos completamente diferentes a respeito da natureza do homem, o que é extremamente fascinante. Por exemplo, o Maquiavel, que escreveu aquele livro bem polêmico chamado O Príncipe, né, onde ele ensina como ter um estado absolutista. Inclusive o príncipe nesse livro, ele nem lê o livro, né? Se ele tivesse, ainda bem que ele não leu, na verdade. Ficou lá engavetado na mesa dele. Mas o Maquiavel, ele vai dizer que o homem, ele é mau por natureza, e ele só faz coisas boas para ganhar algo em troca. Por exemplo, eu vou ajudar o meu vizinho, não porque eu sou uma pessoa boa,
mas porque eu quero tirar uma vantagem depois, porque ele vai ficar me devendo um favor. É justamente isso que o Locke vai dizer. É ser bom por conveniência. E vários outros pensadores. Schopenhauer vai falar sobre isso, né? Ele vai falar que tudo é uma questão de manipulação por parte do homem, porque o homem é mau e a vida não faz o menor sentido. E o Nietzsche vai dizer que, na verdade, a gente é uma linha tênue entre o Superman e o macaco. Então isso é muito interessante, porque todos esses tipos de pensadores, eles vão tentar descobrir qual é a natureza do homem. Mas sabe o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso? A Bíblia vai nos dizer que o homem, antes da queda, ele era de natureza boa. Isso mesmo, no livro de Gênesis a gente vai descobrir que a natureza do homem era boa. E porque não havia pecado. Mas depois da queda do homem, então o que acontece? A natureza do homem se corrompe, isso mesmo. Ela vai se corromper e o homem então se torna mal por natureza. E até que o homem aceite a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, ele continua com a natureza má. Todos nós temos a natureza má. E nós só conseguimos restituir a natureza antes da queda se nós aceitarmos Jesus e vivermos o verdadeiro evangelho de Cristo. Só através de Cristo nós podemos ser lavados e ser limpos dos nossos pecados. E através dele a gente consegue descobrir se é certo ou errado, bem ou mal. Porque ele é a nossa bússola, que irá nos guiar para o que é certo e não para aquilo que é errado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram ao nosso programa hoje, a todos vocês que estão deixando o seu like e curtindo o nosso canal. Então se inscreve e não se esquece no próximo sábado de assistir a gente. Até mais, pessoal!